Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, infinita justiça, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, Mestre dos Mestres, pelos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos, neste momento, para realizarmos mais um estudo, mais uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus, com base em um capítulo, mais um capítulo do livro Apostilas da Vida. O livro Apostilas da Vida, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões exatamente o capítulo de número 16. E o capítulo de número 16 tem como título A Língua. Então hoje, neste momento, as nossas reflexões exatamente sobre a língua. De que forma nós estamos usando a nossa língua? Será que estamos usando corretamente o nosso verbo? Será que estamos usando o nosso verbo, ou seja, usando a nossa língua para a nossa edificação? Será que estamos usando a nossa língua para construir ou para destruir? Será que estamos usando o nosso verbo para a nossa elevação? Ou será que estamos usando o nosso verbo para nos rebaixarmos ainda mais, para descermos um pouco mais nesta questão moral? Então, o espírito André Luiz nos traz aqui belíssimas reflexões acerca do uso da língua em diversas ocasiões, em diversas modalidades em que nós podemos usar a nossa língua para auxiliar aos outros, auxiliando a nós em primeiro lugar. E também, da mesma forma, em diversos momentos, em diversas ocasiões, nós podemos usar a nossa língua de forma invigilante para prejudicar os outros, prejudicando a nós em primeiro lugar. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de André Luiz, já que o assunto sobre a língua, sobre o uso do verbo, ele é bastante extenso, é assunto para discutirmos durante horas, e sem sombra de dúvida que ainda não esgotaremos a temática sobre o uso da língua. Então começamos aqui as nossas reflexões com palavras de Jesus. Palavras de Jesus, anotações de Mateus, lá no capítulo 15, começando pelo versículo 11, quando Jesus foi questionado pelos fariseus em uma certa feita, durante ou no início de uma refeição, em que os fariseus observaram que os discípulos de Jesus tinham iniciado a refeição ou iam iniciar a refeição sem lavarem as mãos. E aí eles questionaram a Jesus por que os seus discípulos não seguem as tradições nossas? Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí Jesus respondeu àqueles fariseus que eram apegados e aferrados às suas tradições,
ele respondeu da seguinte maneira, respondendo para todos nós: não é o que entra pela boca que torna impuro o homem. Na sequência, Jesus diz aos fariseus e a todos nós que não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é expelido? Então, sem sombra de dúvida que não é nesse sentido moral, não é o que entra pela nossa boca que vai nos prejudicar tanto assim. É lógico que precisamos, e naquela época também era preciso, higiene para evitarmos contrairmos doenças, sem sombra de dúvida que é importante a nossa higiene. Hoje, neste caso, durante todo esse período de pandemia, nunca se falou tanto também sobre a necessidade de lavar as mãos, de higienizar as mãos constantemente. Sem sombra de dúvida que é importante e precisamos fazer isto. E Jesus não disse e não se comportou e nem falou que deveríamos nos comportar de forma anti-higiênica. Não, de forma alguma. Ele deixou aqui uma lição no sentido moral, com aquele fundo moral, com cunho moral, naquele sentido de que não é o que vai entrar, ou o que entra pela nossa boca, que prejudica tanto o nosso crescimento, mas sim o uso incorreto da nossa língua. E aí Jesus nos fala que é exatamente, mas o que sai da sua boca, o que sai da nossa boca, é que nos prejudica, porque procede do nosso coração. E aí ele diz que, pois do coração saem desígnios, ou seja, pensamentos maus, homicídios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isto pode sair da nossa boca, vindo lá do nosso coração. E ainda Jesus nos disse, estas coisas, ou seja, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, tudo isto é que torna impuro o homem, e não comer sem lavar as mãos. Sem sombra de dúvida que tudo isto que Jesus nos lembra aqui em relação aos vícios morais, são muito mais prejudiciais na nossa caminhada espiritual de seres imortais do que o simples comer sem lavar as mãos. Precisamos refletir sobre isto e acerca disto sem sombra de dúvida. E aí André Luiz, chegamos aqui nas palavras de André Luiz, no capítulo 16 do livro Apostilas da Vida, onde ele começa nos dizendo exatamente sobre o tamanho físico da nossa língua, comparando-se com o nosso corpo, comparando-se com o peso ou com o tamanho do nosso corpo físico. Então André Luiz nos fala da seguinte maneira: não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente, ou seja, indiscutivelmente, um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Então aqui André Luiz nos lembra, logo neste primeiro parágrafo deste capítulo, onde ele estuda, faz esse belíssimo estudo, essa belíssima reflexão, nos traz ensinos profundos acerca do uso da língua. Então ele começa nos dizendo assim, que a língua, apesar de ser tão pequena e leve, é um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Elevação ou não. Estamos usando corretamente a nossa língua para o nosso crescimento na aquisição de virtudes, ou ainda estamos, digamos assim, até mesmo gostando de manter conosco os vícios, conforme Jesus nos disse, conversando com os fariseus. Porque muitos de nós, conforme nós encontramos no Evangelho, falamos que queremos nos transformar, que queremos nos melhorar, mas falamos apenas da boca para fora. E conforme nos dizem os espíritos amigos, nós ficamos torcendo para que dê errado, para que nós continuemos do mesmo jeito.
sem necessidade de fazer esforços, conforme Jesus nos disse, para a nossa e pela nossa transformação. E aí André Luiz nos traz aqui várias situações e momentos sobre o uso da língua, várias considerações sobre o uso da língua. E aí ele nos diz o seguinte: já que é este fator determinante, a nossa língua é este fator determinante em relação ao nosso destino, ele nos diz que quando nós usamos a nossa língua, de forma ponderada, quando usada a língua de forma ponderada, vai favorecer o nosso juízo. Sem sombra de dúvida que quando nós usamos de forma ponderada a nossa língua, quanto nos favorece na nossa caminhada. E André Luiz, na sequência, nos diz que quando nós usamos, ao invés de usarmos de forma ponderada, se nós usarmos a nossa língua de forma leviana, vai descortinar na nossa caminhada a imprudência. Leviana, usando a nossa língua de forma leviana, vai descortinar na nossa caminhada a imprudência. Ao passo que, se nós usarmos corretamente a nossa língua de forma alegre, nós espalharemos o otimismo por onde passarmos. E hoje, no atual momento em que nós estamos vivendo, nas atuais circunstâncias em que estamos vivendo, onde não se viu tanta desesperança, quanto desespero, em muitas situações desespero, e ainda essa falta de otimismo, ou seja, o desânimo na nossa caminhada, às vezes a falta de fé, quanto a língua usada de forma correta, de forma alegre, espalhando o otimismo, quanto podemos auxiliar criaturas que se encontram nestas situações, devido ao isolamento social, devido à doença, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus e outras doenças, outros problemas, até mesmo psicológicos, trazidos também devido ao isolamento social. E aí André Luiz nos diz que, ao invés de usarmos a nossa língua de forma alegre, se nós usarmos a nossa língua de forma triste, nós iremos semear o desânimo. Conforme ele disse anteriormente, se usarmos de forma alegre, espalharemos o otimismo, mas se nós a usarmos de forma triste, nós iremos semear o desânimo, e sem sombra de dúvida que não é a melhor escolha. Da mesma forma que ele nos diz na sequência, que se nós usarmos a nossa língua de forma generosa, abriremos caminho à elevação. Então precisamos, sem sombra de dúvida, estarmos constantemente vigilantes, conforme nos fala Jesus, para ao invés de usarmos a nossa língua de forma triste, nós usarmos esta língua, este membro, este órgão tão pequeno, conforme nos disse André Luiz, mas que é fator determinante na nossa trajetória, usando a nossa língua de forma generosa, auxiliando assim as criaturas que estão à nossa volta, e em especial a nós mesmos, neste caminho de elevação. E ainda André Luiz nos diz que se nós usarmos a nossa língua, ao invés de usarmos de forma generosa, nós a usarmos de forma maledicente, nós estaremos cavando despenhadeiros no nosso caminho. E da mesma forma que se nós usarmos a nossa língua de forma gentil, ao invés de a utilizarmos de forma maledicente, usarmos de forma gentil, nós iremos provocar, nós iremos auxiliar as criaturas que estão à nossa volta, principalmente o reconhecimento. As criaturas que estão à nossa volta irão reconhecer a gentileza e até mesmo retribuir a gentileza que nós tenhamos dirigido a elas. Então ele diz que quando usamos a língua de forma gentil, nós provocaremos o reconhecimento. Mas se nós usarmos a nossa língua
de forma atrevida, conforme aqui ele nos diz, se a usarmos de forma atrevida, ao invés de a utilizarmos de forma gentil, nós iremos atrair, ao invés do reconhecimento, nós iremos atrair o ressentimento. Prestemos atenção na diferença, ele vai fazendo uma comparação de uma com a outra, quase que fazendo um trocadilho entre uma situação e outra. De forma gentil, nós provocaremos o reconhecimento. De forma atrevida, nós atrairemos o ressentimento. E aí, conforme nos fala André Luiz, e tem outras comparações na sequência que mostraremos, ele nos chama atenção para isto, mas a escolha é nossa. A escolha de cada um de nós temos o livre-arbítrio, se quisermos utilizar a nossa língua de forma ponderada, ou de forma leviana, ou de forma alegre, ou de forma triste, generosa, maledicente, gentil ou atrevida, a escolha, sem sombra de dúvida, que é nossa. Nós temos o livre-arbítrio, mas tendo a consciência, tendo na nossa consciência que seremos responsabilizados pelo uso correto ou incorreto. Se usarmos corretamente, teremos créditos, teremos méritos, mas se usarmos de forma incorreta, sem sombra de dúvida que aumentaremos débitos na nossa chamada folha corrida. E conforme falamos lá no início, que este assunto sobre o uso da língua, ele é bastante longo, é bastante vasto, para conversarmos assim em pouco tempo, nós iremos indicar, nós iremos fazer referência a várias obras, a vários livros que trazem como assunto ou capítulos que trazem reflexões acerca da língua. Então, o primeiro que deixamos aqui como referência, um livro que foi, na verdade, transformado em livro através de mensagens recebidas de forma psicofônica por Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo, lá pelos idos do ano de 1955, 56, 57, mensagens nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Então, este livro é Vozes do Grande Além, onde tem mensagens belíssimas de esclarecimentos. E uma primeira que eu deixo aqui como referência é de um espírito que se identificou simplesmente como Valéria, que usou incorretamente, durante a sua estada aqui no corpo físico, usou incorretamente a sua língua. E aí ela diz, dizer apenas algumas palavras dela, e esta mensagem foi recebida no dia 25 de agosto de 1955, em Pedro Leopoldo. Aí ela nos diz que orgulhava do lar feliz, coroada pela presença de um esposo e 4 filhos. Eis que a justiça divina delegou à lepra o poder de expurgar-me o coração. Então ela fala que tinha uma vida feliz, mas eis que ela contraiu a lepra porque em uma outra existência ela utilizou incorretamente a língua. Então, uma belíssima mensagem desse espírito Valéria, que fica aqui como referência para estudo, referências para reflexões de todos nós. Depois, busquemos o livro Vozes do Grande Além, esta mensagem do espírito Valéria. E aí, retornamos aqui as nossas reflexões acerca da língua, onde o espírito André Luiz segue nos dizendo o seguinte, já que ele está falando sobre usar incorretamente ou usar corretamente a língua, então ele volta a nos dizer o seguinte, que se nós utilizarmos a nossa língua de forma serena, nós iremos produzir em nós e à nossa volta, no ambiente onde nós nos encontrarmos, a calma. Mesmo que estejamos no meio de uma tempestade magnética, estejamos no centro de uma briga, por exemplo, se nós mantivermos a serenidade, principalmente no nosso falar, nós iremos auxiliar em instalar ou reinstalar a calma naquele ambiente. Então é por isso que ele nos fala que se nós usarmos a língua de forma serena,
nós produziremos a calma. Ao passo que também, se nós utilizarmos de forma correta a nossa língua, de forma fervorosa, nós iremos impor confiança, nós iremos atrair para nós a confiança de outras criaturas. No entanto, se nós utilizarmos a nossa língua, ao invés de usarmos de forma fervorosa, nós a utilizarmos de forma descrente, nós iremos invocar a frieza, ou iremos chamar aquela frieza para perto de nós. E aí ele diz que se nós usarmos a nossa língua de forma bondosa, usarmos a nossa língua bondosamente, nós iremos auxiliar sempre. Então precisamos aprender a utilizar o verbo, precisamos aprender a usar a nossa língua constantemente de forma bondosa. E aí ele diz que se ao invés de nós usarmos a nossa língua de forma bondosa, nós usarmos a língua de forma descaridosa, nós iremos ferir os companheiros de jornada que estão à nossa volta, até mesmo sem perceber. Então não podemos ficar invigilantes e usarmos a nossa língua de forma descaridosa. E ele diz ainda que se nós usarmos a nossa língua de forma sábia, nós iremos ensinar constantemente. Ao passo que se nós usarmos a nossa língua de forma ignorante, nós iremos prejudicar as criaturas que estão à nossa volta e também a nós mesmos, complicando a nossa trajetória, complicando o nosso caminhar. Nós precisamos, conforme nos chama a atenção Jesus, buscarmos constantemente o conhecimento da verdade, porque a verdade nos libertará. Nós precisamos constantemente buscar essa verdade para sairmos das trevas da ignorância. E aí ele nos diz ainda que se nós usarmos a nossa língua de forma nobre, nós iremos criar o respeito, nós iremos adquirir, nós iremos conquistar o respeito das pessoas que estão à nossa volta, que estão caminhando junto conosco. Da mesma forma que se nós utilizarmos a nossa língua de forma sarcástica, nós iremos improvisar o desespero, ou melhor, o desprezo. Então, se nós usarmos a nossa língua sarcasticamente, nós iremos improvisar, nós iremos conquistar para nós coisas ruins, conforme ele nos fala aqui, o desprezo das outras pessoas, porque tem muita gente que já não aprecia aquele linguajar de forma sarcástica. Da mesma forma que se nós usarmos a nossa língua de forma correta, de forma educada, nós iremos auxiliar a todas as criaturas que estão à nossa volta. Então precisamos, sem sombra de dúvida, e lembramos os nossos professores neste mês de outubro, onde no dia 15, aquele dia em que nós lembramos e homenageamos os nossos educadores, nós lembramos aqui e abraçamos fraternalmente a todos estes nossos verdadeiros heróis da educação ou da instrução intelectual e que já boa parte aprenderam a utilizar de forma educada a sua língua, usando constantemente para auxiliar a todos nós. Um dia nós fomos auxiliados por estes educadores, hoje são os nossos filhos, os nossos netos e assim sucessivamente. E como estamos falando acerca do uso correto do verbo, do uso correto da língua, o Espírito Hamed também fala sobre o assunto no livro Renovando Atitudes, no capítulo que tem como título Imposições. Então, no livro Renovando Atitudes, neste capítulo que tem esse nome, Imposições, ele nos diz o seguinte, que a liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem. Portanto, asas poderosas para o seu adiantamento espiritual, liberdade da qual ele nunca deverá abrir mão, em hipótese alguma. No entanto, nós precisamos aprender a usar esta liberdade com responsabilidade. Então, aqui fica mais esta referência do livro Renovando Atitudes, imposições, ou seja, aquela imposição de nós aprendermos a usar corretamente
o nosso verbo. E aí nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, no item 10, também nós encontramos referências sobre o uso correto do nosso verbo, inclusive no meio religioso, onde os espíritos amigos nos chamam a atenção que toda religião na face da Terra tem como finalidade melhorar cada uma das criaturas. E se a religião não cumpriu esse papel, ela, digamos assim, faliu no seu desiderato. Então, todos nós que estamos vinculados a uma crença, a uma religião, sem sombra de dúvida que temos que fazer a nossa parte. E aí voltamos mais uma vez como referência para os nossos estudos, para depois buscarmos com mais tranquilidade, mais calma, o livro Vozes do Grande Além. Como falamos lá mais no início, fizemos uma referência, aqui deixamos uma outra, uma mensagem recebida no dia 8 de março do ano de 1956, por Chico Xavier, psicofonicamente, do espírito que se identificou como A Ferreira. Esta foi a identificação desse espírito. E aí esse espírito nos diz exatamente sobre a língua. E o título deste capítulo é exatamente calúnia, ou seja, a calúnia usando incorretamente a língua. E aí ele nos diz da seguinte maneira, que de todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclame vigilância. Então esse espírito, já bastante calejado devido às suas experiências infelizes, ele chegou a esta conclusão sábia, de que a língua é, dentre todas as potências humanas, aquela que mais reclama vigilância da nossa parte. E aí ele nos diz que a língua, muitas vezes, é fonte que refresca, quando usada corretamente. E muitas outras vezes, é fogo que consome, quando nós não sabemos ou não soubermos utilizar a língua corretamente. Ela pode ser fonte que refresca, assim como pode ser fogo que consome. E aí ele diz na sequência, sou uma das vítimas da língua. Então aqui ele se identifica como sendo uma das vítimas da língua, porque teceu calúnias, neste caso aqui, contra o seu próprio irmão consanguíneo. Ele nos diz na sequência que no lar dele, de origem, o lar era composto por 4 criaturas. Ele, o irmão e os pais. E ele teceu calúnia contra o irmão, que ele achava e considerava como sendo uma criatura boníssima, e ele tinha ciúme demais do irmão, de o irmão ser bom e ele não conseguir ser bom. Então ele teceu calúnia contra o irmão, que o levou ao suicídio. Tal foi a agressão moral que o irmão não suportou e suicidou-se. Com o suicídio do irmão, digamos assim, desencadeou uma tragédia familiar com os seus pais, com os dois, no caso, os 2 pais deles, e também com a esposa do irmão que estava grávida, e devido àquela perda inesperada, através do suicídio, ela deu à luz de forma prematura, a criança desencarnou e ela também teve complicações. E pouco tempo depois, esse espírito que se identificou como A Ferreira também desencarnou e se deparou com a sua própria realidade. E no mundo espiritual foi socorrido pelo grupo de Chico Xavier durante muito tempo, até que ele conseguiu estar mais ou menos equilibrado para uma nova reencarnação. E ele pediu uma nova reencarnação, uma nova oportunidade nesta última comunicação que ele deixou no grupo de Chico Xavier nesta data, no dia 8 de março de 1956. Ele falou que seria a última comunicação porque ele iria reencarnar e tinha pedido uma reencarnação na condição de cego, de mudo e de surdo, e também na condição de órfãos. Ele não teria uma família, ele seria abandonado logo ao nascer
para que ele pudesse dar valor à família, cego e mudo, surdo, para que ele pudesse aprender a ouvir, para que ele pudesse aprender a falar. Então aqui fica esta lição para a nossa reflexão sobre o uso correto e que nós temos que nos esforçar constantemente para usarmos corretamente a nossa língua. E aí retornamos aqui às palavras de André Luiz, quando ele encerra este capítulo 16 do livro Apostilas da Vida, onde ele nos diz ainda o seguinte, que se nós usarmos a nossa língua de forma inconsciente, nós iremos gerar o desequilíbrio à nossa volta e para nós mesmos e às criaturas que estão ligadas direta ou indiretamente conosco. E aí ele lembra que é por isto que Jesus exortava: não procureis o argueiros no olho do teu irmão, enquanto você tem uma trave no seu próprio olho, conforme está aqui a anotação de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3. E aí André Luiz encerra dizendo que a língua é a bússola da nossa alma. Então a língua, sem sombra de dúvida, que é esta bússola que dá o direcionamento para a nossa alma na nossa trajetória, se usada corretamente ou incorretamente, enquanto nos demoramos na Terra. Então é a bússola que guia a nossa trajetória. E ele diz ainda que, em verdade, ela é a força que abre as portas do nosso coração às fontes da vida. Então aqui ele nos fala que a língua, quando usada corretamente, é sem sombra de dúvida, esta força que abre as portas do nosso coração às fontes da vida. Agora, se nós usarmos a língua incorretamente, ela será aquela que nos levará à perturbação e à morte. Essa morte que ele fala aqui no sentido moral. Então, que possamos usar corretamente a nossa língua, que possamos, de forma vigilante e constante, usarmos da melhor maneira possível a língua. E aí fica aqui mais uma outra referência, já que André Luiz encerra aqui as suas reflexões, mas ainda seguimos mais um pouco com as nossas reflexões acerca da língua. Buscamos aqui uma outra referência para os nossos estudos, a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, começando aqui pelo capítulo 3, no versículo 3, ele nos diz o seguinte, Tiago nos diz o seguinte: se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Então aqui Tiago nos lembra que a maioria de nós, a maioria absoluta, nós caímos nesse sentido moral pelo uso incorreto da língua. Que a partir do momento em que nós não cairmos mais pelo uso incorreto da língua, nós já poderemos nos considerar um homem perfeito, um homem no sentido genérico, que é o que ele diz aqui, se alguém não cair por palavra, ou seja, pelo uso incorreto da língua, este é um homem perfeito. Quando pomos um freio, aqui ele coloca no sentido simbólico, o freio na boca do cavalo para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Então precisamos, simbolicamente, colocar um freio na nossa boca, um freio na nossa língua, para que possamos governar todo o nosso corpo. E aqui ele lembra também, conforme André Luiz nos diz, que a língua é um membro tão pequeno, tão leve, comparando-se com o tamanho do nosso corpo e com o peso do nosso corpo. Aqui Tiago faz também uma comparação do leme de uma embarcação, que é tão pequeno. Ele nos diz aqui, vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme, à vontade do piloto. Então a nossa língua é este leme, que a nossa vontade, de acordo com a nossa força de vontade, de acordo com o nosso esforço constante, nós poderemos corrigir esses defeitos do uso incorreto deste leme, que é a nossa língua, e passarmos a usar ela de uma forma melhor.
E aí buscamos mais uma vez, já que deixamos aqui a referência de Tiago, buscamos mais uma vez o livro Vozes do Grande Além, uma outra mensagem que tem como título Ensinamento Vivo. Esta mensagem foi recebida no dia 30 de junho do ano de 1955 por Chico Xavier, e o espírito se identificou como Marta da Conceição, ou melhor, Maria da Conceição. Também uma belíssima mensagem para as nossas reflexões acerca do uso correto da língua. Maria da Conceição. Leiamos, estudemos esta mensagem e todo o livro, Vozes do Grande Além, que são mensagens belíssimas para os nossos esclarecimentos. E ainda deixamos aqui, para mais referência, para ampliarmos um tanto mais o nosso estudo, as nossas reflexões, um pensador, escritor grego. Antes do Cristo, ele viveu aqui na Terra por volta do ano 620 a 560 antes do Cristo e tinha como nome Esopo. Com certeza muitos de nós já ouvimos falar neste nome, Esopo, que foi escravo. Ele era um escravo, mas só que ele era um escravo altamente sábio, altamente intelectualizado e também moralizado, pensador e escritor, e ele nos dizia, naquela época, antes do Cristo, que a língua é realmente a maior das virtudes, quando usada corretamente. Com ela, podemos consolar, podemos ensinar, podemos esclarecer, podemos aliviar e também podemos conduzir. E aí ele nos fala que pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Então, se usamos corretamente ou se usarmos corretamente a língua, sem sombra de dúvida que poderemos fazer maravilhas aos outros e a nós em especial. E aí ele nos diz na sequência que, do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Então aqui Esopo, 600 anos antes do Cristo, ele já sabia o uso correto ou o uso incorreto da língua e dava lições às criaturas da sua época sobre este uso correto ou não da língua. Então aqui fica esta referência para os nossos estudos, as nossas reflexões, e também encontramos lá no Antigo Testamento, em Provérbios nos capítulos 14, 15, também referências ao uso da língua. E lá em Provérbios nos diz que a língua sã é uma árvore de vida, a língua perversa corta o coração. Então leiamos também Provérbios, que lá fala sobre a língua. E buscamos também como referência, no caso aí, Emmanuel. Emmanuel também nos deixou belíssimas lições de estudos, de reflexões acerca da língua. Inclusive tem uma no livro Pão Nosso, a mensagem de número 170, que tem como título A Língua, onde ele analisa, ele faz reflexões acerca das palavras de Tiago sobre o uso da língua, e Emmanuel nos fala sobre isto, sobre o uso da língua, nos dizendo que ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa. Então aqui ele faz como, digamos assim, referências diretas e as mesmas palavras de Tiago, onde a língua está aqui posta como o leme de uma embarcação que conduz o nosso corpo de acordo com o uso que fizermos da língua. E aí ele nos diz na sequência, Emmanuel, que a língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante. Então aqui Emmanuel nos fala que a língua nos foi concedida como esta centelha divina, ela detém a centelha divina do verbo, mas o homem, ou seja, mais nós, de modo geral, ele diz, de modo geral, costumamos desviar
a sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. Então, que possamos, conforme nos lembra aqui Emmanuel, aprendermos a usar a língua. E uma última referência que deixamos aqui, agora não apenas um capítulo ou uma mensagem, mas um livro todo, de autoria do espírito Miramês, um livro que tem, além do prefácio, que é de autoria de Bezerra de Menezes, que já é uma belíssima lição, o prefácio, o livro é composto de 81 capítulos, só sobre o uso da língua. E este livro tem como título Horizontes da Fala. Então, Miramês nos traz ensinamentos sobre o uso correto da fala, em 81 capítulos. E aí pegamos como referência o capítulo 2. O capítulo 2, Miramês nos diz o seguinte: vigia. Aqui ele nos dá uma belíssima lição, um alerta belíssimo, onde ele nos diz: vigia o teu falar, como fazes com o teu filho recém-nascido. Todos nós, pais, principalmente, como se diz no linguajar popular, pais de primeira viagem, marinheiros de primeira viagem, quando nasce o nosso primeiro filho, principalmente as mães, quanto cuidado nós temos com os nossos filhos, principalmente com aquele medo de lhe acontecer ou lhes acontecer alguma coisa ruim. Então aqui, Miramês nos lembra que nós precisamos vigiar o nosso falar, o nosso verbalizar, como nós fazemos, como nós vigiamos os nossos filhos recém-nascidos. E aí ele diz ainda: vigia a tua fala, como costumas fazer com o teu salário de difícil aquisição. Sabemos que tem muitos companheiros nossos de jornada, muitos de nós, que não sabemos ainda cuidar do nosso salário, não sabemos cuidar ainda da remuneração pelo nosso trabalho, mas sabemos também que muitos de nós já sabemos usar, já sabemos, conforme ele nos fala aqui, vigiar e administrar corretamente o nosso salário, porque sabemos que é difícil a sua conquista, difícil a sua aquisição. E aí ele diz ainda: vigia a tua pronúncia, como observas o que comes todos os dias. Aí nós lembramos que, da mesma forma que muitos de nós ainda não sabemos administrar o nosso salário, muitos de nós ainda não sabemos administrar o que comemos. Comemos incorretamente. Mas aqui ele nos lembra que nós precisamos vigiar constantemente a nossa pronúncia, assim como devemos ou como deveríamos vigiar o nosso comer, a forma e o que nós usamos para a nossa alimentação. E aí ele diz ainda: porque elas, ou seja, as palavras são mais que o teu filho. Ele nos diz que as nossas palavras são mais do que os nossos filhos, são maiores do que o dinheiro do nosso salário, e ainda, ele diz, maiores que o teu dinheiro e bem, mais valiosos que os teus alimentos. Então aqui ele nos fala que a palavra, ela é mais valiosa do que os nossos filhos, mais valiosa também do que o nosso salário, e mais valiosa até mesmo do que o alimento que nós ingerimos. A voz pertence à dinastia dos dons de ouro. Então a voz que nós conquistamos ao longo dos milhões de anos de nossa caminhada, até chegarmos a um ponto de conseguirmos falar, conforme nos dizem os espíritos amigos, conforme nos diz André Luiz, conforme nos diz Emmanuel, essa caminhada nossa tão longa, até chegarmos à condição de falar, de verbalizar, de, digamos assim, nos comunicarmos como estamos nos comunicando agora. É por isso que Miramês nos diz que a voz pertence à dinastia dos dons de ouro, que o Evangelho denomina de talentos. Então aqui Miramês nos lembra os talentos, lá da parábola dos talentos, que Jesus contou para nós. E aqui nós encerramos, já deixando esta última referência, o livro Horizontes da Fala,
que todos nós possamos estudar o livro Horizontes da Fala e espero em breve estudarmos aqui juntos nas páginas do Facebook, nas redes sociais, nestas salas virtuais, estudarmos juntos capítulo a capítulo do livro Horizontes da Fala, assim como Miramês nos trouxe também Horizontes da Vida, que é um outro livro, que é uma trilogia, Horizontes da Fala, Horizontes da Mente e Horizontes da Vida, onde ele fala sobre a fala, sobre a mente e sobre a vida. E aí encerramos as nossas reflexões com lembrete de Emmanuel, lá no capítulo 170, que fizemos referência anteriormente, no livro Pão Nosso, onde Emmanuel nos chama a atenção que todos nós, ao findar um dia, nós deveríamos fazer este questionamento para nós mesmos, para a nossa consciência. Ele nos diz o seguinte: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então Emmanuel nos fala de uma forma sábia, nos faz este alerta, nos faz este lembrete, que todos nós deveríamos fazer este questionamento à nossa consciência. Terei eu hoje utilizado a minha língua de forma correta, assim como utilizou Jesus a dele? Reflitamos, meus irmãos, reflitamos e não fiquemos apenas nas reflexões, que possamos fazer esforços para, em breve, e que isto não demore muito, seja em breve mesmo, nós estarmos em condições de usarmos corretamente a nossa língua, assim como utiliza corretamente a língua Jesus de Nazaré, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso mestre e Senhor, mestre dos mestres, médico dos médicos. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, e agradecemos imensamente a todos os companheiros que estiveram conosco aqui nesta sala virtual para estudarmos juntos. Agradecemos imensamente ao administrador, um dos administradores deste grupo que liberou a publicação desta nossa fala ao vivo. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos. Até muito breve. Paz do Cristo esteja em nossos corações.